Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um fenômeno que vem acontecendo recentemente em 2021. Trata-se das escadas que estão sendo encontradas mediante as florestas. Então as pessoas estão fazendo explorações, algum tipo de turismo pela floresta, e sem mais sem menos eles acabam encontrando escadas. Quem estuda sobre Tartária, sobre Mud Flood, entre outros conteúdos, consegue perceber que existiam civilizações que foram submersas à Terra devido ao efeito de liquefação. Eu fiz uma série sobre isso no canal Igreja Primitiva, tá? E eu até recomendo que você se inscreva nele. Por quê? Porque as perguntas e respostas no final deste vídeo aqui, eu vou estar respondendo quem fez a pergunta no Igreja Primitiva. Então eu recomendo que você se inscreva por lá e no último vídeo do canal, que está por lá, você faça a sua pergunta. E aí, baseado nisso, eu vou responder você, tá? Então hoje nós vamos falar sobre essas questões aí das árvores. Quem está perguntando sobre as fontes do meu conhecimento? Ah, Humberto, de onde que você tira, por exemplo, o seu conteúdo? Como é que você faz? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Dentro dessa página aqui do Compra Qualificada tem o conteúdo premium, tá? Para você conhecer a proposta desse trabalho. E dentro do conteúdo premium, depois que você adere e participa, é como se fosse uma Netflix. É como se fosse uma Netflix. Você pode escolher o que você quer assistir, ok? E você tem os materiais de apoio, tá? Com as referências. Inclusive, todo dia eu estou atualizando por lá. No conteúdo premium, nós temos praticamente que mais de 10 horas de conteúdo. É praticamente uma primeira temporada de alguma série longa, né? E também nós já temos alguns livros de referência, tá? Obviamente que eu vou colocar mais livros aqui. A proposta é eu chegar ao final do ano com mais de 100 fontes aqui, tá? Eu não deixo disponível o download dentro da plataforma, mas eu mostro o caminho onde estão as coisas, tá? Porque na internet convencional você já não encontra mais, tá? Então, por exemplo, aqui o vídeo de Agar, tá dando exemplo para você no conteúdo premium, tá? Você dá play, você pode ativar o som se você quiser, e o vídeo tem legenda, tá? Só lembrando para vocês que existe legenda automática, tá? E o vídeo tem o que aqui? 1 hora de conteúdo, por exemplo, tá? E aqui é 1 hora de conteúdo, isso aqui já é a parte do conteúdo premium, tá? E tem 1 hora de conteúdo que você pode aí simplesmente desfrutar. Enquanto no YouTube tem 30, 35 minutos de vídeo, aqui a gente tem 1 hora, tá? As coisas mais polêmicas, por exemplo, eu não posso ficar falando aqui de ex-presidentes dos Estados Unidos e as suas artimanhas nos lugares mais proibidos do mundo, né? Em plataforma aberta. Então, simplesmente, a gente reserva esse conteúdo por lá. Então, eu recomendo muito que você participe. Tem muito conteúdo bom, tá? E não é caro, tá bom? Bom, falado disso, o que é importante eu falar aqui hoje? Se você pesquisar, e eu recomendo que você pesquise no final do vídeo, não agora, para você não perder o desenvolvimento do conteúdo. Se você pesquisar, tá, Store in the Wood, tá, no Google, você vai se deparar com escadas que estão sendo descobertas no meio da floresta. Quem é aluno aqui do canal, quem conhece o meu trabalho, está acompanhando o projeto, provavelmente a pessoa vai pensar assim: ah, Humberto, isso aí deve ser resquícios das civilizações antigas, né? Que estão dissipados na floresta. Houve algum processo de assoreamento da terra e simplesmente essas escadas ficaram descobertas. Ok, é uma possibilidade, mas isso não inibe o fato que só estão encontrando escadas. E não estão encontrando monumentos antigos, como se encontraram a Cidade de Ouro na Amazônia, né? Que eu não posso nem me dar o luxo de explicar isso aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre a cidade perdida de Amazônia, tá? Mas não é agora, tá bom? Então, simplesmente, o que nós temos aqui? Nós temos o fator que estão sendo encontrados escadas, ok? Pelo mundo inteiro,
Inclusive já começaram a encontrar no Brasil. E aí, como a mente do jovem, e eu recomendo que você assista um vídeo que eu falo sobre o jovem, eu mostro a denegrinação do jovem. Porque a cabeça do jovem é o quê? É xerecard. É algo. Eu assim. Às vezes eu fico me perguntando, se eu tivesse com um golfinho ao meu lado, será que o golfinho não tem uma inteligência maior do que esses jovens, não? Então, assim, eu fiz um vídeo explicando para as pessoas como nós perdemos a GUERRA, tá? Como que nós perdemos mediante ao grande irmão, né? E eu mostro os jovens como é que eles estão ficando cada vez mais e mais burros. Eu, por exemplo, olha só, isso aqui, ó. Isso aqui é água. É água. Mas eu tô tomando só água? Não. Isso aqui é um composto. É um mineral, tá? Que faz uma limpeza dentro do corpo. Eu tenho que tomar de hora em hora para limpar o meu corpo, tá? Esse mineral eu não posso falar, porque no Brasil não é liberado, tá? Mas praticamente isso aqui substitui a medicina, tá? Infelizmente a verdade é essa, né? Mas não posso falar sobre esse mineral aqui. Então simplesmente tem muita coisa. Eu dou valor para a informação. Eu valorizo a informação. A coisa mais importante que nós temos é a informação. Através da informação, você consegue investir e ter rentabilidade, você consegue educar teus filhos, você consegue combater o inimigo, o opositor. Então a informação para mim é a coisa mais importante. Então os caras estão andando pela floresta, é claro que isso aqui é uma escada de madeira, né? Óbvio, mas os caras estão andando pela floresta e de repente, sem mais sem menos, estão encontrando escadas. Escadas no meio da floresta. Escadas, e essas escadas simplesmente elas não vão para lugar nenhum, tá? Elas começam subindo e elas terminam, né? Os caras estão encontrando essas escadas, tá? Pela floresta. Aqui, obviamente, tem uma pessoa que está subindo nela, mas eu vou te explicar por que você não deve subir nessas escadas, tá? Você não deve subir de maneira alguma nessas escadas. Obviamente que algumas escadas são falsas. Obviamente que esse povo que não tem nada na cabeça fica criando trotes. Ah, vamos investigar a floresta, deve ter uma escada. Ah, os caras desenvolvem uma escada de madeira. Então tem escadas que não acontece nada. Só que para quem já estudou sobre ocultismo e magia negra, sabe que escadas fazem referências profundas aos Nefilins, a Abaddon, a dimensão do inferno, que a Igreja Católica chama de purgatório, tá? Que não é o purgatório, mas se você entrar lá dentro vai ser. E também tá são portais. Então praticamente não é para você ir para essas escadas. Agora isso aqui está sendo descoberto em 2021. Só que a elite mundial, os poderosos, já sabiam sobre essas escadas. Por exemplo, o desenho aqui, ó, Pica-Pau, o episódio chamado Alameda para Bali. Bali é uma referência a Baal, tá? No desenho Pica-Pau. Alameda é basicamente o seguinte, tá? Eles estão, tá? Isso aqui na verdade é Baal, tá? Eles estão, Pica-Pau e Zé Curubu estão numa ilha e tem um vulcão em erupção, tá? E na boca do vulcão tem o quê? A oferenda, né? Aí vai lá e Baal fala pra mulher, ó, quero carne, eu não aguento mais fruta, eu não sei o quê. E ela vai lá tentar ludibriar Zé Curubu e Pica-Pau, né? E o desenho é isso. Aí o Zé Curubu e o Pica-Pau são verdadeiros escravocetas, ficam vislumbrados com a beleza da mulher e querem segui-la, né? Então a mulher vai lá e ela fica tentando, né, seduzir o Zé Curubu e o Pica-Pau e simplesmente começa essa brigaiada por mulher aqui, tá? Só que aí nós chegamos num pequeno consenso. Esse aqui é o começo da escada, tá? O começo da escada aqui, ó, que tem lá pro negócio. Olha só, para onde que essa escada vai? Para onde? Essa escada vai para uma oferenda a Baal. E quando o Pica-Pau e Zé Curubu entram no lugar, eles caem em cima de uma frigideira, tá? É o desenho do passado, que delícia, né? Então, simplesmente, a escada, ela é praticamente isso, tá? São oferendas ao coisa ruim. Então, essa é a escada aqui, ó. Olha só a referência aqui, ó. Uma escada que é uma oferenda a Baal.
E aí, meu amigo, isso aqui foi disponibilizado há muito tempo. Há muito tempo, tá? Só que essas escadas aqui, ó, que você tá vendo aqui, são sempre escadas de oferenda a Baal, Belial, Senhor das Trevas. Por exemplo, as escadas que estão pelos maias, que você visita, por exemplo, os maias, os incas, eram escadas de sacrifício. Pegavam pessoas. Eu não vou falar aqui porque o YouTube vai censurar, né? É totalmente aprovado a Anitta tatuar o buraco, mas se eu falar sobre isso aqui é proibido, né? Então, basicamente, essas escadas sempre são oferendas. Oferendas. E aí, o jovem que tem aquela mente, aquele vídeo, depois você assiste o vídeo que eu falei, o jovem que tá totalmente retardado mental, é essa a conjectura verdadeira, ele acha um desafio. Vamos sair pela floresta e vamos encontrar essas escadas. E quando o animal encontra essa escada, sabe o que ele faz? Ele sobe elas. E aí as pessoas estão M-O-R-R-E-N-D-O. As pessoas estão, quando sobe, acaba não voltando mais. Então, por exemplo, o que acaba acontecendo é o seguinte, eu vou falar casos reais aqui, tá? Teve um rapaz que subiu esse negócio, teve um caso que eles filmavam no TikTok. O TikTok excluiu esse vídeo, tá? Mas basicamente é o seguinte, era um rapaz e duas meninas que estavam procurando essas escadas. Aí esses animais encontraram a escada no meio da floresta. Duas meninas, deixa eu só fazer isso aqui, duas meninas tentaram subir a escada, elas subiram 2 degraus. E aí elas sentiram tonteira, náusea, vômito, vontade de vomitar, dor de cabeça, e elas recuaram. E aí o cara achou que era pegadinha, né? Essas meninas aqui, não é possível, né? O cara foi lá e subiu todos os degraus. Quando ele chegou no último degrau, ele viu um ser tão horripilante que o cara se jogou do penhasco e se... que eu não posso dizer a palavra aqui, né? Então elas ficaram assustadas. Depois teve que chamar a Guarda Nacional. Então eu estou dizendo, não é para subir essas escadas. Lembra de escada de Jacó? Lembra de escadaria Starway to Heaven? É to Hell, meu amigo, não é to Heaven, não. Então simplesmente não é para você subir a escada que você vai encontrar Papai do Céu, não. É o inferno. Essas escadas, elas são referências profundas a dimensões. Toda vez que um ocultista, um mago negro, deseja ir para alguma outra dimensão, de forma espiritual, por exemplo, Abaddon, que eles consideram como purgatório, porque é uma dimensão horripilante, mas não é necessariamente um inferno, eles sobem em escadas. E aí, a pessoa que não é cristã, que ela já não tem a proteção e o amparo de Cristo, ela sobe a escada e se torna oferenda ao diabo. É simples. E acaba morrendo. Então não é para subir. E tem escadas no Brasil aparecendo. Não é para você subir. Para começo de conversa, não é para você ir para a floresta. Entenda, as pessoas que estão te ensinando a morar na floresta, você se tornará oferenda a Baal. Você se tornará oferenda ao diabo. A floresta não é lugar para você morar. Então tem que parar para pensar quem está te ensinando a ir morar na floresta. Quem está te ensinando isso? O dia que você vê, o dia que você entendeu o que é o mundo espiritual, você não vai pisar nas florestas. Cansado de contos. Por que eles inventaram os contos? Por que Cuca foi conhecido no Brasil inteiro? Por que os fazendeiros, naquela época, eles ensinavam sobre Cuca para os seus filhos, para os filhos não irem para a floresta, para não saírem de perto da casa? Então tem que tomar muito cuidado. Então tem um desenho que fala referências a isso, tá? Bom, vamos lá. Aí o pessoal vai falar assim, Humberto, porque segundo o modelo de Enoque, só existe a Terra, o que tá para cima, o que tá para baixo e fim de papo, né? Segundo o modelo de Enoque, é isso que o universo não existe. Segundo o modelo de Enoque, o universo não existe, né? Então olha só, Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, eu vou te mostrar como eles adulteraram a Bíblia aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas,
de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui está assim, pois desde a criação do mundo. Você sabe o que estava escrito aqui? Desde a criação do cosmos, que estava escrito aqui, que é a palavra de origem grega que deriva universo. Então, Paulo já estava escrevendo aqui sobre o universo, tá? E Cristo mesmo dizia sobre isso. Então, teve passagens que foram adulteradas. Por exemplo, aqui tá teve uma tradução que falava sobre cosmos, tá? Observe que no final do verso 9 lemos, né? Nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A palavra mundo traduzida da palavra grega cosmos. Então, o que aconteceu? Eles chegaram, eles fizeram um consenso na Bíblia e tiraram a palavra cosmos para não deixar o cristão apavorado e colocaram o mundo. Ó, mais fácil falar que é coisa do mundo. Mas é o cosmos inteiro. Tem um universo inteiro que Deus criou. Outros planetas que Deus criou. Outros universos que Deus criou. Deus é onipresente. Ele pode estar do teu lado como pode estar tomando conta do universo inteiro. Amplie a sua mente. Então, simplesmente, Paulo já falava sobre isso. Inclusive, a dimensão de Abaddon é a dimensão infernal. Não estou dizendo do inferno, tá? Nós vamos falar sobre isso. E aí, nós temos casos sobre isso, né? Esse aqui é um fórum no Reddit falando sobre florestas. Por que que os jovens não devem entrar na floresta? Isso aqui é um militar que trabalhou na Guarda Florestal dos Estados Unidos e está relatando as ocorrências que ele teve que atender pelo seu país. Então, o militar, ele escreveu sobre isso aqui, tá? E olha, vamos ler o testemunho dele, são várias histórias, para você entender que floresta não é lugar para você enfiar o seu pé, tá? Vamos lá, olha só. Sou um oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Tenho algumas histórias para contar. Eu não tinha certeza de onde mais postar essas histórias. O cara não fazia ideia. Meu, é tanta loucura que acaba acontecendo que o cara fica assim, meu, onde é que eu falo sobre isso? Como é que eu posso explicar uma coisa que as pessoas vão me taxar de louco, vão me colocar num manicômio? Então o cara, ele falou, vai ter que ser no Reddit, não tem outro lugar. Ele falou assim, então decidi compartilhá-las aqui. Há alguns anos sou oficial de resgate. E ao longo do caminho vi algumas coisas que acho que vocês vão se interessar. Tem um histórico muito bom de encontrar pessoas desaparecidas. O cara, ele vive disso. De enfiar na floresta para resgatar pessoas perdidas, tá? Na maioria das vezes, eles simplesmente se desviam do caminho. Ou escorregam por um pequeno penhasco e não conseguem encontrar o caminho de volta. Isso aqui é óbvio. Eu mesmo, quando eu rodei no meio do mato aqui, tem uns penhascos absurdos, tá? Isso eu não entro mais no meio do mato, só pra te avisar, tá? Mas quando eu tava entrando no meio do mato, que a gente teve que fazer aqui um trabalho, aconteceu o seguinte, tem lugares que você tá andando, de repente você olha pra baixo, tem um buraco do tamanho de uns 8 metros. Aí costuma você cair nesse penhasco e você não encontra mais como voltar, tá entendendo? E aí você fica perdido. Eu sempre levava uma bússola e quando eu pisava pra fora, eu olhava assim, ó, eu tô andando em direção, sei lá, ao norte. Então eu tenho que voltar em direção ao sul. Eu pelo menos fazia isso, eu tinha certeza. Eu sempre tava olhando a bússola para ver o caminho que eu tava levando, tá? Mas eu não recomendo, tá? Eu já presenciei coisas no meio do mato horríveis, tá? E assim, hoje em dia, inclusive teve um rapaz que foi fazer pra mim, não foi pra mim, foi pro meu vizinho. Ele tava mexendo com estacas, né, fazendo a cerca. E isso é o vizinho me contando, né, a gente tava conversando outro dia. E o cara lá, fazendo estacas. E o terreno do meu vizinho é as 4 vezes maior que o meu. O cara deve ter tipo uns 5 km de comprimento. E num determinado momento o cara encontrou 2 pessoas no meio da floresta. 2 pessoas estavam fazendo rituais macabros. E aí ele falou que ele ficou tão apavorado, o cara estava martelando, tão apavorado, que ele não tinha forças para poder ir embora. E aí quando ele conseguiu ter forças, ele saiu correndo e os caras da floresta gritaram o nome dele, no meio do nada. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E ele tava conversando comigo, por isso que o cara parou de fazer a cerca dele. Então assim, floresta não é um lugar que você... Não, escute o que eu tô falando de amigo, tá? Então assim, toma muito cuidado. Aí olha só o que ele falou, tá? A maioria das vezes eles escorregam por um penhasco e não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria deles já ouviu a velha história de fique onde está. E eles não vão muito longe, né? Então, por exemplo, o cara
ele se perdeu na floresta, ele não caça aí pra se afundar. Ele fica parado. O cara se perdeu na floresta, ele pensa assim, é melhor ficar parado que eu me perdi perto de onde eu saí. Porque se eu for para mais longe, aí esses caras não vão me encontrar. Então eles ficam parados. E aí passa um dia, as pessoas começam a ligar desesperadas, acionam a guarda costeira, eles fazem uma varredura e encontram a pessoa. É isso que ele está dizendo. Quem fica parado, quando é perdido na floresta, tem maior chance de ser encontrado. Tá? Mas claro, mediante um aviso que você vai para o meio do mato para tal região. Tá? Aí ele fala, então eles não vão muito longe. Mas tive 2 casos em que isso não aconteceu. Né, os caras não ficaram parados, eles decidiram continuar para poder sair da floresta, tá? Ambos me incomodaram muito e eu os uso como motivação para pesquisar ainda mais os casos de pessoas desaparecidas para as quais sou chamada. O primeiro era um garotinho que estava colhendo frutas silvestres com os pais. Então os pais decidiram fazer uma pequena exploração na floresta para colher frutas silvestres, né? Ele e a irmã estavam juntos e os dois desapareceram na mesma época. Seus pais os perderam de vista por alguns segundos. Os caras estão na floresta. Escute bem o que eu tô te falando, tá? Eu cansei de me enfiar na floresta e ser observado. E o meu sexto sentido, um dom espiritual, saber que eu tô sendo observado. Saber que tem alguma coisa me observando, mas eu não consigo ver o quê. E o barulho de mato mexendo. Tá? Então os caras foram na floresta colher frutas silvestres e de repente ele descuidou dos olhos e esses seres que habitam na floresta, que eu já cansei de falar que eles falam curupira, saci pererê, você acha que isso aí é conto de fada, mas não é porque são mulas sem cabeça, não é isso, são demônios que transfiguram no que você imaginar, de ET a sereia, meu amigo. E aí acontece basicamente o seguinte: eles descuidaram dos filhos durante um pequeno instante e os filhos desapareceram na floresta, tá? E neste tempo, ambas as crianças aparentemente se afastaram. Quando seus pais não conseguiram encontrá-los, eles nos chamaram e saímos para fazer uma busca na área. Ele e os oficiais, tá? Encontramos a filha muito rapidamente. E quando perguntamos onde seu irmão estava, escute bem, ela nos disse que ele havia sido levado pelo Homem-Urso. Um homem com conjectura de urso. Tipo pé grande, só para você poder entender, né? Ela disse que ele deu frutas para ela e disse para ela ficar quieta. Olha para tu ver. O tal do Homem-Urso falava, tá? Vamos lá. Que queria brincar com o irmão dela por um tempo. A última vez que viu seu irmão, ela estava montando nos ombros do Homem-Urso e parecia calmo. Claro, nosso primeiro pensamento foi abdução. Né? Então, eles não sabiam como explicar isso. E os oficiais, eles acreditavam, só pode ser um fenômeno OVNI. Deve ser um UFO, uma coisa. Só que não era. Mas nunca encontramos nenhum vestígio de outro ser humano naquela área. A menina também insistia que ele não era um homem normal. Claro, né? Eu sempre venho falando aqui do submundo. Abaixo da tua casa, abaixo de onde você mora, tem conexões com o submundo. Por que que você acha que todos os países do planeta, em unanimidade, proíbem você de fazer escavações? Todos, por unanimidade. Você não pode ficar abrindo. Você tem que ter uma licença. Porque vai que você encontra resquícios de civilização. Vai que você encontra um buraco para outro canto. Não é permitido. Isso é unanimidade em todos os países. Tá? Então, eles estavam montados nos ombros do Homem-Urso. Parecia calmo. Claro, nos primeiros momentos pensamos que foi uma abdução. Mas nunca encontramos vestígios de outro ser humano naquela área. A menina também insistia que ele não era um homem normal, mas era alto e coberto de pelos, como um urso. E que tinha um rosto esquisito. Procuramos nessa área por a última vez em que viu seu irmão. Ele estava montado nos ombros do Homem-Urso e parecia calmo. Claro, nosso primeiro pensamento foi abdução, tá? Isso aqui eu traduzi o texto, tá? Através de um plugin aí. Mas nunca encontramos nenhum vestígio de outro ser humano naquela área. A menina também insistia, tá? Que era um homem normal. Mas basicamente, deixa eu pegar aqui a parte, tá? Procuramos, né? Foi uma dessas ligações mais longas que já recebi, tá?
mas nunca encontramos o único traço daquele garoto. A outra era uma jovem que estava caminhando. Então, assim, na conclusão dessa história aqui, eles não conseguiram encontrar o menino, só encontraram a menina. Lembra daquela história eu não lembro se é Joãozinho e Maria, que eles encontram doces na floresta e eles vão seguindo os doces e chegam na casa da bruxa? São histórias que são criadas para as crianças ficarem longe da floresta. Longe da floresta. São histórias que essa vai ficar longe, para a criança não ir para a floresta. Então, olha só, ele não conseguiu encontrar o garoto. Sumiu. Só encontrou a menina. Tá? Aí fala o seguinte, ó. A outra era uma jovem que estava caminhando com a mãe e o avô. Segundo a mãe, a filha subiu em uma árvore para ter uma visão melhor da floresta e nunca mais desceu. Imagina um oficial, imagina um militar da Guarda Nacional, tá? Não só ele, xerife, envolvendo todo o estado, um monte de gente procurando, e você tem que falar com o cara, ó, minha filha subiu nessa árvore aqui, mas ela nunca mais desceu, eu nunca mais vi ela. Porque tem esses seres na floresta. Esses seres... Lembra de Tarzan? Que os caras ficam pulando em cipó? Esses seres, eles andam em árvores. Eles são muito rápidos. Então não jamais vá para uma floresta. E aí fala, a filha subiu em uma árvore para ter uma visão melhor da floresta e nunca mais desceu. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando seu nome antes de pedir ajuda. Mais uma vez, procuramos em todos os lugares e nunca encontramos vestígio dela. A menina subiu numa árvore e ela desapareceu. Então eu falo para as pessoas, eu penso assim, que esses caras que falam que você tem que morar no meio da floresta para sobreviver ao fim dos tempos, essas pessoas estão trabalhando como infiltradas, participantes de seitas. Porque se elas estão convencendo você a arrumar um abrigo no meio da floresta, é porque você vai virar oferenda para Baal. Toma cuidado, criatura. Toma cuidado. Você foi ensinado desde criança a acreditar que todo mundo fala a verdade, que ninguém mente. Você foi ensinado que todo mundo fala a verdade. Ninguém fala mentira. O cara falou na internet, você está acreditando. E aí eu digo para vocês, toma cuidado. Gente falando para você enfiar no meio do mato, toma cuidado, tá? Não tenho ideia onde ela possa ter ido, porque nem a mãe nem o avô viram descer. Algumas vezes em minha própria busca com o cachorro, e eles tentaram me levar direto para cima dos penhascos. Nem colinas, nem mesmo rochedos. Penhascos retos e íngremes, sem possibilidade de apoio para as mãos. Então muitas vezes que ele estava procurando pessoas desaparecidas com cachorro, inclusive você só pode andar na floresta ou no sítio com cachorros, muitos cachorros. Sempre, cara, mesmo que não seja floresta, você tá no meio do mato, cachorro. Tem que ter cachorro. Você não faz ideia da importância dos cachorros. Você não faz ideia, tá? Eu cheguei a conhecer pessoas que tinham mais de 30 cachorros. Pessoas que contavam histórias para mim de seres que apareciam próximo da sua propriedade e que simplesmente a única maneira de afastar todos eles era ter cachorros grandes e massivos. Então você não faz ideia, né? Então ele fala o seguinte, que os cachorros farejaram o rastro da pessoa e chegaram em colinas que eram impossíveis de escalar. E sempre desconcertante nestes casos. Geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco. Então, tipo assim, quando ele encontrava a pessoa ela tinha escalado, ou ela, alguma coisa, levou ela num lugar absurdo, num lugar que ela humanamente não teria como, a não ser fosse por rapel. Ou quilômetros de distância de onde o canino nos levou. Tenho certeza que não é explicação, mas é meio estranho. Tipo, a pessoa se perde e de repente você encontra a pessoa a 18 quilômetros de distância. Você fala, o cara andou isso tudo? Aí você pergunta, como é que você veio parar? Eu não sei, cara. Eu não sei, eu me perdi e eu vim parar aqui, eu não sei. Mas você andou 18 quilômetros? Não, eu não sei. Eu não andei isso tudo. Então os caras, ele ficou desconcertado com isso. Aí ele fala o seguinte, ó, geralmente encontrando a pessoa do outro lado, tal. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo.
Uma menina de 9 anos caiu em um barranco e foi empalada em uma árvore, morta na base. A menina caiu de um penhasco e quando foi encontrar ela, encontraram ela empanada. Eu não posso nem falar o que é isso aqui, tá? Foi um acidente totalmente estranho, mas nunca vou esquecer o som que sua mãe fez quando contamos o que tinha acontecido. Ela viu o saco para o cadáver ver sendo colocado na ambulância e soltou um lamento mais assustador e de partir o coração que eu já ouvi. Era como se toda a sua vida desabasse ao seu redor e uma parte dela tivesse rido com a filha. Ouvi de outro oficial, né, daí falando da unidade que ele trabalha, que ela se matou algumas semanas depois do que aconteceu. Ela não poderia viver com a perda da filha. Então, assim, quando a mãe descobre que a filha está empalada numa árvore, ela surta. Surta. Você tem noção do que é isso? É uma coisa de louco. Eu falo, é uma coisa de louco, cara. No passado, não existia carro. As pessoas andavam de carroça, mas muitas vezes de cavalo. E toda vez que eles faziam comércio para carregar açúcar, tecido, ou seja o que for, tinha que ter escolta, porque a floresta era cheia de demônios, doentes, sei lá o que esse cara encontrava lá. Então, por exemplo, o Curupira, que é um ser do folclore brasileiro, era o demônio que azucrinava o Brasil inteiro. Eles tinham que ter pessoas, guardas, seguranças. Eles faziam o translado. Às vezes os caras chegavam a dar bolhas nos pés, assadura, para não ficar parado na floresta para descansar. E aí os caras, passou os anos, veio o carro, veio as estradas, o pessoal acha que os demônios sumiram. Né? Chegou o século XXI, vamos todos aqui ficar paradinhos. Continuam operando. Tá? Então, olha só, é impossível. Eu entendo uma mãe como essa. É uma dor insuportável. Ele fala o seguinte: eu me juntei a outro oficial de resgate porque recebemos relatos de ursos na área. Estávamos procurando por um cara que não tinha voltado para casa de uma escalada quando deveria. E acabamos tendo que fazer uma escalada séria para chegar onde imaginávamos que ele estaria. Nós o encontramos preso em uma pequena fenda com uma perna quebrada. Não foi agradável. Eles tiveram que escalar para encontrar esse cara. Né? E o pessoal fala assim, não... os militares são frutos do sistema, não sei o quê. O povo sempre mete o pau no policial militar. Claro que tem gente ruim em todo canto, mas... E os caras lá, fazendo resgate, né? Então vamos lá. Nós encontramos preso em uma pequena fenda com a perna quebrada. Não foi agradável. Ele estava lá quase 2 dias e sua perna estava, obviamente, infectada. Conseguimos colocá-lo em um helicóptero e ouvi de um dos paramédicos que o cara estava absolutamente inconsolável. O cara, ele estava surtado de um jeito que era inimaginável. Ele continuou falando sobre como ele estava indo bem. E quando ele chegou ao topo, um homem estava lá. O cara escalando a floresta lá, não sei o quê. Chegou no topo e encontrou um homem que não deveria estar lá. Porque está no topo. No topo. O cara usou equipamento para chegar lá. E de repente encontrou um cara lá. Tá? Olha, vai ouvindo, tá? Ele disse que o cara tinha um equipamento de escalada. Disse que o cara não tinha equipamento de escalada, né? E estava vestindo um casaco e calças de esqui. Ele caminhou até o cara e quando o cara se virou, disse que não tinha rosto. O cara... Lembra de Slenderman, sei lá, aquela porcaria? Cara sem rosto. Você acha mesmo que alguém falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos criar um jogo onde tem um personagem alto, branco, sem rosto. Você acha mesmo? Ou você não acha que pegaram de referências que já existiam no passado? Então ele caminhou até o cara, quando o cara virou, disse que o cara não tinha rosto, estava apenas em branco. Ele enlouqueceu e acabou tentando sair da montanha rápido demais, por isso caiu. Ele disse que podia ouvir o cara a noite toda, descendo a montanha e soltando esses gritos abafados horríveis. E o cara, mesmo sem rosto, soltava gritos e gritos horríveis. Essa história me incomodou muito, estou feliz por não estar lá para ouvir. Então o cara foi resgatar o cara. Aí ele imaginou que o cara estava num penhasco. Aí eles escalaram o penhasco e encontraram o cara com a perna quebrada, cravada num canto. Aí resgataram o cara de helicóptero.
Aí foram ouvir o que aconteceu, o cara escalou, chegou no topo da montanha, encontrou alguém que estava lá sem equipamento de alpinismo. E quando o cara foi conversar com a pessoa para ver o que era, o cara estava sem rosto. Ele desesperou, tentou descer e acabou se machucando. Aí ficou preso 2 dias num lugar e o cara descia e subia a floresta com sons horríveis. Essa pessoa estava inconsolável, tá? Olha só, vamos continuar. Deixa eu ver, nós temos tempo ainda. Uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu comigo envolveu a busca por uma jovem que se separou do seu grupo de caminhada. Ficamos fora até a tarde da noite, porque os cães haviam sentido o cheiro dela. Quando a encontramos, ela estava enrolada sob um grande tronco apodrecido. Ela estava faltando os sapatos e a mochila, e ela estava claramente em choque. Ela não teve nenhum ferimento, e fomos capazes de fazê-la caminhar conosco de volta às operações da base. Ao longo do caminho, ela ficou olhando para trás e nos perguntando por que aquele homem grande de olhos pretos estava nos seguindo. Você tem noção da quantidade de monstros? Se você acha que você que é cristão, se você tem medo... Porque olha assim, olha o que Cristo fala. Quando chegar o dia da marca da besta, você terá a oportunidade de negar a marca da besta. Isso é o livro de Revelações do apóstolo João. Quem fala é João, não é Cristo. Nesse livro de Revelações você vai ter oportunidade. Se você não quiser viver no reino do diabo, é dito lá que os caras vão tirar sua vida. Óbvio. Vai tirar os seus pertences, vai te humilhar publicamente e vai tirar sua vida. Essa morte, ainda assim, é menos pior do que você ficar convivendo com monstros na floresta. Com monstros na floresta. Você não faz ideia das coisas que tem por lá. E ela falou, ao longo do caminho, ela ficou olhando para trás e nos perguntando por que aquele homem grande de olhos pretos estava nos seguindo. Não conseguimos ver ninguém. Então simplesmente descartamos isso como estranho sintoma de choque. Mas quanto mais perto chegava da base, mais agitada essa mulher ficava. Ela ficava me pedindo para dizer a ele para parar de fazer caretas para ela. A certa altura, ela parou, se virou e começou a gritar para a floresta, dizendo que queria que ele deixasse ela em paz. Ela não iria com ele, disse ela, tá? E não nos entregaríamos a ele. Nós finalmente conseguimos que ela continuasse se movendo, mas começamos a ouvir barulhos estranhos vindo de todos os lados. Então ela estava falando, tem um cara atrás de mim com olhos negros, falando, tá me seguindo, e os policiais, os caras, não tem nada. Quando foi aproximando do QG, começaram todos os policiais a verem e presenciarem o que essa mulher viu. E revólver, bala, não serve para essas coisas, não serve para isso aqui, não mata demônio, meu amigo, não mata demônio. Então simplesmente ela não sabia, né? E os caras ficaram totalmente desesperados. Então vamos lá, não conseguimos ver ninguém e tal. A certa altura ela parou, se virou, tá? E nós finalmente conseguimos que ela continuasse se movendo, mas começamos a ouvir barulhos estranhos em todos os lados. Era quase como tossir, mas rítmico e profundo. Era como um inseto, mas sei bem como descrever. Quando estávamos no local das operações da base, a mulher se virou para mim e seus olhos estão arregalados quando eu pude imaginar que o humano poderia abri-los. Ela tocou meu ombro e disse, ele disse para dizer para você acelerar. Ele não gosta de olhar para a cicatriz em seu pescoço. Tem uma cicatriz muito pequena na base do pescoço, mas estava quase totalmente escondido sob o colarinho, e não tenho ideia de como essa mulher a viu. Logo depois que ela disse isso, ouvi aquela tosse estranha bem no ouvido e quase pulei fora da minha pele. Oficiais, tá? Eu a empurrei para as operações, tentando não mostrar quão assustado eu estava. Mas devo dizer que fiquei muito feliz quando deixamos a área naquela noite. À noite. É o que eu digo. É o que eu digo. A floresta à noite é um inferno, meu amigo. Eu já passei por lá, dormi na floresta. É um inferno. Eu prefiro a morte do que estar na floresta. É um inferno esse lugar, você não faz ideia. Aí o povo fala, os sobreviventes do anticristo vão ficar na floresta. Já vão começar sofrendo e vão terminar sofrendo. Os caras não entendem a proposta de Cristo. É suficiente o problema de cada dia. Eu vou pausar o vídeo e vou continuar, tá? Porque a câmera vai acabar o tempo.
Já vou continuar. Essa é a última que contarei, e provavelmente é a história mais estranha que tenho. Bem, eu não sei se isso é verdade em todas as unidades, mas na minha é uma coisa normal e não falada que encontramos. Você pode tentar perguntar sobre isso com os oficiais. Ele fala a unidade que ele trabalha. Mas mesmo que eles saibam do que você está falando, provavelmente eles não dirão nada a respeito. Nossos superiores nos disseram para não falarmos sobre isso. E a essa altura todos nós acostumamos tanto que nem parece mais estranho. Então, eu já recebi isso de pessoas oficiais. Né? Eu convivo com militar, eu sei bem o que é isso. Os militares eles falam o seguinte: tem certas coisas que não temos que falar, nem mesmo com nós mesmos, para não ficar criando alarmismos entre nós mesmos. Então, quando o oficial ele encontra algo estranho na floresta, geralmente ele conta para o tenente fala para ele assim: não conte isso para os seus amigos de trabalho, porque você vai estar desesperando os caras, vai criar um alarmismo, e isso muitas vezes vai impulsionar o medo nas pessoas. Então eles têm que guardar segredos. Isso é comum para os militares. E aí fala assim: em quase todos os casos em que estamos realmente longe do deserto, estou falando de 30, 40 milhas, em algum ponto encontramos uma escada no meio da floresta. Eu falo aqui sobre escada, e esses noiados, essas crianças estão procurando escada na floresta. O cara vive a vida fazendo um resgate na floresta. O militar, ele vive a vida dele fazendo resgate na floresta, resgatando as pessoas. O cara tá cheio de história de demônio aparecendo. Aí o cara fala o seguinte: do nada, no meio do nada, tem uma escada. Aí eu falo: tá vendo essas escadas aqui? Olha aqui, ó. Esse aqui é um desenho que foi gravado, o cara caindo, né? Então eles encontram essas escadas no meio da floresta, do nada, estão andando na floresta e encontram essas escadas. Eles não sabem explicar de onde que vem essas escadas. Os caras não sabem. E esses são relatos de oficiais. Não é qualquer pessoa, não é uma pamonha, não é um youtuber, não é um funkeiro, é um militar que vive a vida de fazer resgate das pessoas que estão perdidas na floresta. E olha só, os caras vão encontrando escadas no meio da floresta. Escadas no meio da floresta. Eu já falei sobre isso aqui, os ocultistas já sabiam que essas escadas são oferendas a Baal. Qualquer um que sobe a escada se torna oferenda de Baal. Tá entendendo? O problema, a gravidade do problema, qualquer um que sobe se torna oferenda. Por isso que aquele garoto que subiu, lá, não sei se o vídeo está no ar no TikTok, simplesmente pulou de lá, não aguentou a realidade. Então simplesmente é isso. Aí o cara conta, ó, e quase como, olha só, o cara tá tipo 30, 40 milhas, e multiplica por 1,6, é mais ou menos uns 50 quilômetros para dentro da floresta. Ele fala: em algum ponto encontramos uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse as escadas da sua casa, recortasse e colasse na floresta. Ele fala: não tem nada, não tem concreto, não tem casa, não tem nenhum resquício, e do absoluto nada uma escada, né? Eu perguntei sobre isso na primeira vez que vi, e os outros policiais apenas me disseram para não preocupar com isso, que era normal. Todos a quem perguntei disseram a mesma coisa. Eu queria dar uma olhada, mas me disseram com muita ênfase que nunca deveria chegar perto dessas escadas. Os militares, os caras que são treinados pelos reservistas, são treinados pelo exército americano a sobrevivência na selva. É tipo um militar brasileiro do exército que é treinado na floresta. Eles recebem a seguinte informação: se você vê uma escada na floresta, não chegue perto, fique longe. Então o cara fala, ele fala assim, ó, que nunca deveria chegar perto de uma delas. Eu meio que os ignoro agora quando os encontro, porque isso acontece com frequência. Ele fala que os militares, se você perguntar para eles, eles não vão falar. O tenente é uma coisa para falar, para não expor esse fato ao público. E aí, agora em 2021, esses jovens que estão fazendo exploração pela floresta estão encontrando escadas. E no Brasil também estão encontrando escadas. E eu falei, os ocultistas, o pessoal que é bruxo, que é mago negro, esse pessoal já sabia disso há muito tempo. Já sabia, inclusive o desenho do Pica-Pau é sobre isso. Os caras sobem as escadas, se tornam oferendas de Baal. Então assim, eu falo. Mas a Bíblia
Tá lá, Paulo já falou, Deus criou o cosmos, Deus criou os outros planetas, as outras dimensões. Tá entendendo? Tem coisa que você não compreende. E aí o cara é militar, ele é reservista da floresta. Ele quis relatar isso, porque ele não sabia mais. A cabeça do cara ficou tão atônita. Eu falei, meu, eu tenho que expor isso ao fato. Aí botaram no Reddit, né? Então você vê os caras encontrando escadas. Do nada, do absoluto nada, eles encontram escadas na floresta. Do absoluto nada. E todo mundo que sobe sente náuseas, tonteira. E quem chega no último degrau acaba se tararatando, né? Então, assim, é o que eu posso dizer. A gente tem que falar. Os caras são jovem. O adolescente, pra mim, que é negligenciado pela família, ele é pior do que qualquer coisa. Pior que bandido, cara. Os caras não entendem a profundidade disso. Floresta não é lugar pra gente do bem. Entenda. Entenda. Aí os caras falam assim, não, nós vamos sobreviver na floresta e tal. Cara, eu mesmo já presenciei seres com o olho, sabe? Coisas inexplicáveis. Monstros, coisas absurdas. Uma última vez que eu fui, que eu prometi a minha esposa que eu não iria, eu vou só falar de forma breve aqui, tá? A minha cachorra, ela ficou prenha. E eu fui resgatar a minha cachorra. Aí eu me enfiei na floresta, né? E eu tenho recurso. Fui lá e tal. E vou falar com você, eu voltei de lá apavorado, tá? Pelas coisas. Então eu digo uma coisa pra vocês, jamais. Tem certas coisas, meu amigo, que você tem que entender. Você tem que entender que não é lugar de gente do bem. Aí aparecem uns cara do além aqui no YouTube falando assim: você quer sobreviver ao fim dos tempos? Quer sobreviver ao fim dos tempos? Vai pra floresta, vamos construir na floresta. Construir porcaria nenhuma na floresta, meu amigo. Que mané floresta o quê? Tá entendendo? E é sempre assim, com o bonezinho da Nike, roupa da Adidas, falando que você tem que doar todo o seu dinheiro pros caras, porque os caras e não sei o quê, e quer morar na floresta. Que floresta o quê? Que mané floresta, meu amigo? Não tem floresta não. Morar na fazenda já é complicado, imagina morar na floresta. Os índios, olha só, eu estudei sobre a tribo Tupi, muito tempo, muito. Tive convivência com índio, presenciei pessoas que eram descendentes de índio e que tiveram histórias para contar. Eu presenciei esses caras. E eles falaram comigo assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Na nossa cultura, nenhum índio vai para a floresta sozinho. Todos os índios que eles têm que ir para a floresta, eles vão com mais 2 pessoas. E é sempre um mistério das coisas que você encontra por lá. E eles falam que chegaram a encontrar muitos seres estranhos. E aí, o que eles fazem? Eles têm os rituais deles, para eles passarem tipo um pó no corpo lá, que diz que afasta demônio. Aí eles fazem um processo ritualístico lá, da crença deles, para poder ir na floresta. É para tirar o medo, né? E mesmo assim acaba encontrando as coisas. E os índios, quando eles voltam para a tribo deles, eles têm um código. Todo índio tem um código. Você vai para a floresta? Vai. Então me fala o código. Se o índio voltar e não falar o código, ele é executado. Por quê? Porque pode ser que seja outro ser. E o índio tem que estender a mão, porque se tiver 6 dedos é nefilim. Então, a gente explica sobre isso, as pessoas não parecem não entender. Bom, falado disso, vamos responder algumas perguntas, né? Eu falei que ia responder as perguntas e respostas aqui, mas eu acho importante você entender sobre isso. Importantíssimo você entender sobre isso. Vamos lá. Gamer com a Cindy fez uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a lei da atração? Podemos praticar? Será que a gente pode praticar a lei da atração? Bom, o que é a lei da atração? A lei da atração diz o seguinte: quando você deseja muito uma coisa, o universo ele se molda para fazer com que você consiga aquilo. Isso é a lei da atração. Muitas pessoas atribuíram o efeito da lei da atração a Isaías, profeta da antiga aliança, né? Isaías, ele fala assim, isso é efeito Isaías, e daí originou a lei da atração. O que Isaías ensinava ao povo judeu? Isaías falava o seguinte: olha, se você deseja uma coisa, ore para Deus. Mas além de você orar para Deus, acredite que Deus já está fazendo por você. Se você pedir uma coisa para Deus e você acreditar que Deus já está trabalhando para você ter aquilo, então simplesmente você
você terá. Então ele ensinou sobre isso. Você tem que orar com convicção que você vai receber aquilo. Isso é a lei da atração. Mas aí foram embelezando a história. Então assim, se você orar para Deus desejando algo arduamente, mas não algo pecador, algo que vai te ajudar na sua tarefa, e você acreditar que depois que você orou, você já tá conseguindo aquilo, a sua chance de conseguir aquilo é muito maior. Isso posteriormente virou lei da atração, tá? Um dia eu faço um vídeo sobre isso. Eu fiz 4 vídeos, né? O YouTube removeu 3. Vamos lá. O tal de Lena Boni perguntou o seguinte: tem muita coisa em oculto que ninguém nos conta. Por exemplo, onde foram parar os tais meteoros que fazem buraco na Terra? Gente, o sistema quer testar a mente bestializada da humanidade mesmo. Tem uma explicação para isso? Por exemplo, existe uma cratera colossal de um suposto meteoro ter caído lá. Agora a questão, onde diabos foi parar o tal meteoro? É óbvio. Você matou a charada. Olha, pensa bem. Por exemplo, se você joga uma pedra num barro, ele faz uma cratera, mas a pedra fica ali. Aonde foi parar a pedra? Mas ela quebrou, ela se espatifou e foi arremessada para todos os lugares. Então, cadê os registros e resquícios dessa pedra? Não tem. Não tem cabimento. E aí você começa a perceber que esses buracos não são meteoros, mas sim plasma. Armas plasmáticas do céu. Eu não sei o que aconteceu no passado, mas houve uma guerra que essas crateras são o registro final de armas a laser plasmáticas. Se você pesquisar no YouTube efeito do plasma na Terra, você encontra o mesmo padrão que um meteoro. Inacreditável, tá? Então eu também desconfio disso. O Isaac Silva fala o seguinte: Humberto, tu já viu a história da Pedra da Gálvia no Rio de Janeiro? Que a pedra é um formato de uma cabeça e nos olhos da cabeça tem uma caverna? E ainda tem uma das rochas que tem um tipo de uma passagem com porta? Diz que já viu um tipo de nave voando em cima da Pedra da Gálvia. O Didi e os Trapalhões, sabe, da Rede Globo, que eles faziam aquelas séries, eles lançaram um filme né, naquela época, falando que eles entraram pela boca da Pedra da Gálvia e encontraram um submundo com civilização. Eles fizeram um filme, eu não sei se é Os Trapalhões, eu não lembro o que era, mas tinha um filme deles que eles entravam na boca da Pedra da Gálvia e encontravam uma civilização perdida, um Hollow Earth por baixo. Então isso existe, tá? Agora, os ocultistas, eles sabem bem disso, né? Eles têm essa informação com eles. E obviamente que existem passagens para o submundo, tá? Eu não duvidaria. Eu acredito que possa ser uma passagem para o submundo. Agora, comprovar, eu sou um mero mortal, eu não posso comprovar. O Pantasus Yumekami, ele diz o seguinte: Volts, as constelações do Zodíaco são anjos presos no espaço? São. A Bíblia mesmo fala isso e o livro de Enoque fala isso. Que Deus colocou os anjos presos no firmamento, no céu, tá? Para servirem de constelação para navegação dos homens no mares. Então, simplesmente aprisionou os anjos no céu. E no livro de Revelações de João, o Apocalipse, fala que as estrelas cairão do céu e as forças da terra serão abaladas. Cara, para ter militar, tanque de guerra, bomba nuclear, ficar com medo do que caiu do céu, é porque o bicho vai pegar, tá? Então isso ele fala. Aí ele fala assim: ao observar as estrelas, elas são idênticas aos orbes de luz. Exatamente. Elas são idênticas aos orbes de luz. Embora eu seja um pouco cético aos céus descritos por Enoque daquela forma. Exatamente, eu também não acredito. Eu também não acredito no céu de Enoque, porque Enoque, ele não descreveu a Terra sendo plana, tararã. Ele não descreveu isso, meu senhor. Ele diz assim: são portais. Pessoal, nós estamos vivendo em portais. O Sol, ele passa por vários portais. Enoque estava falando dos portais. Quando você vai para o céu, tem portais para você subir. Tem portais das nuvens, portais das neves, portais. É o tempo todo portal. Você olha para o Egito, os caras trabalhavam em cima de portal. Olha para Nimrod, trabalhava com portal. Então são portais. Agora, como que é o formato? Eu não sei. Redondo eu sei que não é, mas eu não sei, cara. Eu tenho que ser humilde, eu não sei. Então também tem coisas que, assim, questionam muito a ciência. Pedro Gameplay 2005. Humberto, e se um anjo caído pedisse a Deus perdão? Sei que não é possível, mas se acontecesse.
No livro de Enoque é dito que existem anjos que estão aguardando o julgamento. Escute bem, anjos que estão aguardando o julgamento. Se os anjos estão aguardando o julgamento, quer dizer que existe a possibilidade de absolvição. Porque se não existisse a possibilidade de absolvição, então simplesmente seriam todos condenados. Eles não estariam aguardando o julgamento. É meu cachorro que tá passando aqui, tá? Então simplesmente, quer ver? Vai pra lá. Mas simplesmente são anjos. São anjos que estão aguardando o julgamento. Agora, é dito que no julgamento do livro de Revelações do apóstolo João, é falado que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para os seres humanos. O ser humano veio a aderir depois. Então pode ser, todo julgamento tem absolvição e tem condenação. Então pode ser que eles sejam perdoados. Mas a grande maioria não quer ser perdoada, tá? Tem gente que não aceita largar o osso do pecado, da iniquidade. Giovanni Almeida, ele diz o seguinte: Semiramis e Nimrod estão em algumas religiões? Estão. As Wiccas, que é uma religião recente de bruxaria, que é tipo assim, é tipo como é que eu vou dizer? Deixa pra lá. Essa religião recente aí de Harry Potter, né? Eles têm falando que Nimrod, que Semiramis era uma sacerdotisa. Só que, além dessa religião, existem os ocultistas pesados. Existem seres humanos que são magos negros, que são pessoas que assim, é o inferno na Terra. Por exemplo, Jack Parson, ele conseguia abrir portais com a mão. Eu não sei que caramba esse cara trouxe de lá pra cá, que levou daqui pra lá. Mas ele conseguia abrir portais com a mão. O Aleister Crowley, ele conseguia invocar seres de uma maneira inexplicável. Esses ocultistas nunca acabam bem. Tudo vai pro inferno. Isso é óbvio, né? Só que tem gente que mexe com coisa pesada. E sempre Semiramis e Nimrod estão no meio dessas seitas. Tá? Sempre Semiramis e Nimrod. Então tem muito... Salomão mesmo, as chaves da... Deixa pra lá, né? Aí o cara fala o seguinte: Maquine do YouTube, ritmos da favela. Por que a humanidade gosta de símbolos e rituais? Eu não sei, cara. Eu meto símbolo pagão nesse vídeo, a galera assiste. Quando eu boto foto de Cristo, ninguém assiste. Até hoje estou tentando entender o porquê esse efeito. Se é o algoritmo do YouTube que adora idolatria ou se é as pessoas que já esqueceram de Jesus. Eu não sei. Aí ele fala o seguinte: há muito tempo a humanidade segue ritos e ergue estantes com símbolos. Alguns são presentes em civilizações de todo o mundo, em épocas distintas. No entanto, passam quase despercebidas. São símbolos de religiões, governos, etc. Sempre representando uma forma de poder ou dominação. Serão representações dos mesmos poderes que estavam presentes no mundo desde sempre? Exatamente. Você é um cara inteligente, isso aí. Essas estátuas, essas coisas, elas simplesmente são as marcas que o diabo está presente. Então eles fazem esses registros, tá? Então, toda vez que tem simbologia, tem ocultismo, tá? Só para te avisar. Por isso Deus disse em Êxodo 20, acho que foi versículo 2 ou 3: não façais nenhuma imagem do que está no céu, na terra e debaixo da terra. E os caras fazem idolatria. Então a regra tem simbologia, tem ocultismo, né? É inacreditável. Então, pessoal, nós vamos chegando por aqui. Quem tiver dúvidas, é só você comentar no campo dos comentários, ok? Quem tiver dúvidas. E aproveita, se inscreve no canal Igreja Primitiva. É extremamente importante você se inscrever por lá, tá? Para você receber meu conteúdo, já que o canal Humberto Volts vem sofrendo boicote. E, claro, conheça o meu trabalho Igreja Primitiva. Tem muito conteúdo bom por lá, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço!